Então, primeiramente, olá. A gente está começando o podcast Raízes. E tem a ideia da gente poder pensar através da palavra, através de reflexões que a gente faz sobre o contexto e o texto bíblico dos ensinamentos de Jesus, não só na família, mas nas amizades que a gente tem, na importância do relacionamento. Deus mesmo fala, o segundo mandamento é amar o próximo também. Então a gente não pode esquecer disso, e dentro disso a gente vai conversando com algumas pessoas, às vezes eu também posso estar fazendo sozinho, vai eu escutar alguns irmãos falando várias vezes durante esse tempo, se o senhor permitir. Hoje a gente está aqui com o Fernando, que chama de Nandinho, eu normalmente falo Nandão para dar uma animada nele, mas Levar autoestima. vai estar falando aqui um pouquinho para a gente de um ponto que ele acha interessante aqui na palavra. Espero que ajude você a refletir também. Quando ele falou o versículo, já fez eu meditar, então imagino ele explicando um pouquinho mais, a gente refletindo, vai ser muito bom. Nando, como é que você tá? Tô bem, Fê. E bom aí, eu agradeço o convite, esse novo projeto aí, que Deus possa estar abençoando e que as pessoas que estejam escutando possam ser edificadas, né? Isso eu acho que é o principal e fundamental. Amém. Nando, eu acredito que vão, porque a qualidade dos textos da palavra é incrível, não é? Sim, Eu com acho que certeza. quando a gente vai conversando também no ônibus, confesso que às vezes eu fico lá, o Nando vai ter que descer do ônibus, né? Então é muito bom a gente poder conversar assim sobre a palavra. E qual texto você pensou aí, Nando? Pensei no texto de 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8, né? Aqui ele traz um contexto bem importante ali no sentido da vida de Timóteo, como Timóteo poderia ser usado, o que Timóteo poderia fazer. E aqui Paulo ele traz uma orientação, né? Se a gente pegar um contexto aqui para as viúvas, né? No sentido dos filhos cuidarem das viúvas que estavam desamparadas, que não sobrecarrega a igreja se ela tiver filhos. E aí ele traz esse ponto aqui, eu acho muito interessante. No 8 horas, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Eu acho muito interessante, isso muito forte, porque o que Paulo está trazendo aqui, né, para Timóteo, é que há uma importância, uma necessidade de que você tenha um cuidado, principalmente com o seu primeiro ministério, que é a família, com a sua família, com a sua casa, né? Ele fala que a pessoa que não cuida dos seus é comparado a um descrente. Então, como assim? Se uma pessoa, como assim? Fala, mas eu sou batizado, eu acredito, mas peraí. Aqui ele tá falando que é comparado com o descrente. Uhum. Então não adianta de nada se eu faço ótimas pregações, se eu faço ótimos sermões e ótimos estudos, se quando eu chego em casa eu não sou a mesma pessoa, eu sou uma pessoa ruim para minha família, e então eu posso negar, né? Acho que a questão ideal aqui é que mesmo presente eu posso negar a minha família, não atendendo às necessidades, as coisas que eles precisam e as coisas que eles necessitam no momento, né? Então, quando você comentou esse ponto, eu me veio esse texto. Eu acho que esse texto é algo muito importante, assim, acho que foi algo muito importante durante a minha vida mesmo, da minha família, em relação a pensar sobre isso. Como, se eu não faço bem em casa, por que eu quero fazer bem lá fora, para que as pessoas me vejam, se eu não estou cuidando da minha família? Não faz sentido. Uhum. Não sei o que você pensa, Nando, eu acho que é bom a sua experiência como filho, né? Quando você pensa nesse versículo como filho, eu sei que normalmente a gente tem a tendência de olhar mais para o pai, né? Da Sim. família, às vezes até para a mãe também, no caso que você falou da viúva aqui. Acho interessante que quando ele fala sobre a viúva, não só para Timóteo, mas quando fala com Tito, os irmãos, ele fala até da ideia da viúva não ficar sozinha normalmente, se casar novamente, da Sim. importância, mas como a família é importante para não ficar. E como você pensa a respeito de como filho, como pode ser usado para você, como você vê como pode ser usado esse versículo para um filho? Acho que isso se aplica bastante em mim, né? Porque minha mãe é viúva, minha mãe ficou viúva, né? Meu pai faleceu na época do Covid. Então minha mãe acabou sendo desamparada em relação a ter meu pai, né? Meu pai sempre ensinou a gente que casou, cada vai para sua casa, deixa pai e mãe, né? Mas isso é no plano se ele tivesse presente. Então quando muda o cenário, quando não tem o meu pai presente, né? Quero o líder, quero a pessoa responsável, assim. Então isso se aplica muito, acho que, principalmente nesse contexto aqui que Paulo tá falando, porque é isso que ele tá falando. Se a viúva tem filhos, esses filhos precisam cuidar dela. É uma obrigação, né?
entra na ideia de honrar pai e mãe. Então, honrar pai e mãe faz parte de cuidar dos seus, de cuidar daqueles que você já cuidaram de você, né? Então, como um filho, eu vejo isso não como uma dica, mas um mandamento do Senhor, né? Uhum. Não adianta nada eu não cuidar da minha mãe e vir aqui no domingo pregar, fazer um estudo, todo mundo fala, nossa, Nando, suas aulas são maravilhosas. E aí eu chego em casa, minha mãe não tá se sentindo cuidada, não tá se sentindo amparada. Então, eu acho que é uma questão de ser espiritual, de elevar a ideia de ser espiritual. Ser espiritual não é vir num culto, só ficar cantando, falando da palavra, mas ser espiritual é onde eu busco atingir todas as necessidades daqueles que estão à minha volta. Né? Onde eu paro de querer ser servido e me torno um servo. Né? Então, acho que nesse contexto há muita importância do filho assim, em relação ao pai, até porque gera uma gratidão, né? Você não vê é uma obrigação, mas você sente também como uma gratidão, porque tudo que seus pais fizeram por você, o cuidado que eles tiveram de criar, não é uma responsabilidade de você cuidar no momento que eles precisam de você. Até porque quando você precisou, eles estavam lá, né? Sim. Você pode me corrigir se estiver errado. Eu pensei aqui em algumas coisas. Eu acho que. Ah, E você que está escutando também. Talvez você, quando começou aqui a ler, o Nando falou de viúva, você pode falar, não, acho que não é para mim. Mas que bom que você ficou até aqui onde a gente está chegando no finalzinho, porque então, dá pra gente perceber então que é para filho, para o sim, marido, filha, a esposa, a mãe do lar. Né? Às vezes até mesmo a gente lembra, né, nos evangelhos, Jesus falando sobre eles não cuidarem dos pais que ficaram mais velhos, mas quererem cobrar outra coisa, sim. né? No caso dos discípulos de Jesus, falou, vocês não estão honrando pai e mãe. E às vezes pode ser que o avô tá mais velho venha morar com a família, né? Pode acontecer. Então, como que a gente está honrando essas pessoas? Acho que tem a ver, né, Nanda? Com certeza. Porque era o primeiro mandamento com promessa, né? Honrar pai e mãe. Se ia prolongar seus dias na terra. Né? A gente tem que entender isso numa totalidade, né? Honrar pai e mãe não é aceitar tudo que pai e mãe fala, não é fazer tudo que pai e mãe espera, mas é cuidar. Basicamente é isso, né? A gente vê lá, até nos evangelhos, que eles criaram um mandamento acima desse, né? Falou, não, você não precisa mais honrar pai e mãe, você paga lá uma oferta, faz um sacrifício, você não precisa honrar pai e mãe. O cuidado, de fato. Então, a ideia de honrar pai e mãe é cuidar do seu pai e da sua mãe, né? Ah, mas são difíceis. Não importa. Ah, mas fizeram isso. Não importa. Honra pai e mãe, cuida deles. Não precisa concordar com eles, não precisa fazer o que eles fazem, né? A gente talvez tenha um cenário aí de alguns jovens que não são cristãos ou pessoas adultas que têm pais que não são cristãos e aí fala, mas como que eu vou honrar pai e mãe? Levando a ideia de que honrar pai e mãe tudo que o pai e mãe fala tem que aceitar. Não é isso, né? Mas quando seu pai e sua mãe precisar de ajuda, você vai ajudar. Mesmo que eles te fizeram sofrer em algum momento, algo do tipo. Porque aí você evidencia, né, a essência de Cristo em todos os aspectos, né? Acho que isso faz parte do relacionamento. Acho que se aplica, você falou da questão do marido, né? Se aplica. Se ele não cuida dos seus, ele não pode nem ser presbítero, nem diácono. A Paula diz, ele tem que primeiro ter criado os filhos na fé, ensinado os filhos, então ele tem que cuidar primeiro dos seus, é o primeiro ministério dele, né? Uhum. Então até a palavra fala, né, que os casados se dediquem às coisas do mundo e de como agradar a sua esposa. Então não tem que focar, tem que fazer o evangelismo, o trabalho. Não. E a sua família? Esse é o seu ministério mais importante. O casamento é o seu ministério mais importante. Assim você se torna espiritual. Assim você se santifica no Senhor. Então acho que cai em vários aspectos essa ideia de cuidar dos seus, né? Isso é ser santo, isso é ser santificado ao Senhor. Então, eu acho que tem muita aplicação, né? A gente Aham, ia sim. fazendo aqui. Eu agradeço demais, Nando, por essa aplicação. Vocês vão acabar vendo o Nando bastante aqui no podcast com a gente também. E se quiser conversar com a gente a respeito também desse tema, a gente tá sempre aberto aí, tanto nas redes sociais, também que a gente coloca os estudos da congregação do Vila Quintana, também o Manos dos Devo também, a gente coloca lá diversas vezes o convite para você participar com a gente. Se você não tem ninguém próximo a você que é cristão, não se sinta de forma alguma como se o Senhor não te amasse. Ele te ama tanto que você está escutando essa mensagem. Uhum. Conversa com a gente, o dia é hoje, a gente pode te ajudar.
E saiba, a gente obviamente vai olhar para os nossos da nossa casa, mas a gente está sempre atento a poder ajudar quem está fora também. Eu agradeço, Nando. É isso, eu que agradeço. Um abraço. Abraço.